Olá, eu sou a Mirna Abreu e este é o Pod Impacto que está sendo gravado aqui na Podcamp da IMA. Olha, aí a gente vai falar do Pod Impacto. Esse é o primeiro episódio e o nosso podcast e videocast é focado no empreendedorismo de impacto social. Principalmente a gente vai falar hoje do empreendedorismo nas comunidades. E eu vou aproveitar aqui esse primeiro episódio, que eu estou já com a Ana Paula Cunha, e eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu estou vestida com uma blusa toda, digamos que cheia de cores, né? E também atrás de mim tem uma parede, que na verdade ela tem aqui um sistema que a gente pode dizer para a questão da acústica, que nós estamos nesse ambiente. E temos aqui também à minha esquerda o logo da IMA, do Podcamp, da Prefeitura de Campinas, já que a gente tem aqui um sistema público. E você vai acompanhar agora com a gente. Bem-vinda, Ana Paula Cunha. Olá, Mina, bom dia, muito obrigada por esse convite, por estar aqui hoje com você, mais uma vez, te encontrar. Bom, então vamos aproveitar a audiodescrição, sempre bom, né, quando a gente vai em algum lugar e temos esse espaço. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, curtos, liso, estou com não sei como chama isso, gente, um cropped com uma camisa laranja. Em relação ao cenário, fica valendo que a Mirna já contou, a diferença é que a logo, a imagem, a televisão, elas estão do meu lado direito. Sim, olha, e para você que se propõe a ouvir o nosso podcast sobre empreendedorismo, você pode então também mandar a sua sugestão para a gente. Depois eu vou colocar aqui qual vai ser o contato, né? Pode ser o meu WhatsApp mesmo, e daqui a pouquinho aparece aí o número e no finalzinho eu vou falar o número para vocês. E nesse primeiro episódio nós vamos focar nas ações coletivas em comunidades. Que experiências são essas? Quem atua? Como é possível transformar a necessidade em oportunidade, transformando inclusive a realidade social dos bairros periféricos de cada uma das cidades. E a gente vai falar de experiências que acontecem aqui em Campinas, e uma delas é que a Ana Paula Cunha, eu já entrevistei a Ana Paula em outros programas, mas ela vem agora com um projeto super legal, ela que é gerente de projetos da Casa Hacker. Antes da gente falar especificamente, Ana Paula, então, dessa experiência que nós vamos contar aqui que acontece, fala um pouquinho o que é a Casa Hacker. Legal. A Casa Hacker, ela é uma associação, né, sem fins lucrativos, uma organização que tem por objetivo trazer emancipação digital, emancipação tecnológica para as periferias da cidade de Campinas. Então, hoje estamos aqui na cidade de Campinas, já olhando aí para outros projetos, outras cidades. Agora, dentro da Casa Hacker, que trabalha com essa questão da emancipação digital, então existe esse eixo aí de emancipação digital e tecnológica, formação e educação STEM. Existe um outro eixo que é um eixo de transferência de tecnologia social. Porque o que a Casa Hacker começou a perceber? Que preparar para o mercado, preparar para a tecnologia, mas surgiu a necessidade de preparar também para o empreendedorismo. Bom, isso eu quero fazer alguma coisa, como que é, né? Como que eu me articulo, como que eu monto ali o meu coletivo, como que eu dou vazão para o meu impulso. Então existe essa outra linha dentro da Casa Hacker, que é que a gente fala da emancipação também, pensando em tecnologia social. Aí o empreendedorismo, ele acaba entrando dentro desse recorte. Certo, e quando a gente pensa nessa tecnologia social, como vocês chegaram nos bairros que vocês hoje atuam aqui em Campinas? Qual foi a realidade que vocês encontraram
quando pensaram em levar isso para essas pessoas, especialmente para os jovens? Dentro da Casa Hacker existem vários projetos, né, de tecnologia social. Como você falou, né, eu sou gerente de projetos. Já atualmente eu entreguei um projeto que foi o Perifa Impacto. Então eu basicamente trabalhei com recorte etário, né? Mas a Casa Hacker tem alguns projetos, que um deles é a implementação dos hubs de cidadania ativa, né? Que aí são esses hubs que são constituídos nos territórios, né? Para conseguir articular, ser um espaço ali de articulação, um espaço de encontro das iniciativas de impacto social dentro dos seus territórios, né? Então, o negócio é realmente assim, ir nos espaços, ir até os lugares, conhecer a realidade dos territórios, né? Então, é um processo que ele tem um método, mas tem muito orgânico também, né? Tá, quando, por exemplo, a gente vai falar, vamos dar exemplo de um lugar, um território que vocês implantaram um projeto. Qual é ele? Bom, hoje na Casa Hacker a gente está aí com um hub de cidadania ativa ali na região do Campo Grande, né, que é o Quebrado em Movimento, e um outro hub também que está ali dentro do Grupo Primavera, na região do São Marcos. Sim. São 2 territórios que hoje são 2 territórios que já possuem, né, esse equipamento, que são os hubs de cidadania ativa. Tá, no Itajaí ele funciona em algo que já era da comunidade, é isso? Vocês pegam um espaço que já, como se diz, a comunidade já se apropriou daquele espaço, é isso? Isso, lá no Campo Grande, esse hub ele foi constituído dentro da Casa de Cultura Itajaí. Sim. Então já um equipamento, um ponto de cultura, um espaço já conhecido ali na região do Campo Grande. E aí junto desse espaço, então, se constitui um hub. E aí o articulador, que é uma pessoa da comunidade, ou vocês levam uma pessoa da Casa Hacker para formar esse articulador? Sempre tem um articulador da própria comunidade, isso é importante que tenha, né? Então tem um primeiro momento de implementação, vai um grupo mais amplo, né? Eu tô falando, assim, embora eu não seja nem articuladora, nem a gestora de nenhum desses espaços, mas a gente acaba contribuindo. Então, fiz parte, né, de um círculo aí de transição para o hub ali do Campo Grande, e agora participei, né, acompanhei o Conexão Quilombo Amarais, que é lá do São Marcos, mas a ideia é justamente preparar uma pessoa, né, que cada território tem ali o seu articulador local, que conheça a realidade, porque uma coisa que a gente percebe, sabe, né, acho que já não é mais um ponto de discussão, é que para que a gente promova impacto nos territórios, a gente precisa ouvir e estar junto com as pessoas do território, né? Essa coisa de trazer a solução externa, né? vir com a receita do bolo externa para um território não faz muito sentido, né? Sim. Então é muito importante que o próprio articulador seja essa pessoa ali do território, né? Então hoje o Marcelo, né? Na verdade o Quebrado em Movimento tem o Marcelo, que é ali do território, né? Esse hub ele já está no seu 2º ano. Lá nos Amarais, então a gente tem uma figura de transição, que é a responsável, que é a Amanda Santos, Sim. Mas preparando uma pessoa ali junto do território. Então nós temos as duas situações. Tem, tá? Porque às vezes a gente chega com alguém que tenha esse expertise, o conhecimento mais técnico, para ajudar na articulação do território, às vezes na preparação dessa pessoa dentro do território, né? Sim. Que faça essa articulação. Que é importante pensar que é externo, né? Mas também interno, porque os hubs eles estão em espaços já
existentes nos territórios, né? Então, essa pessoa precisa fazer esses dois. E toda a estrutura desse hub, é vocês que dão essa estrutura ou não? A gente diz no sentido de equipamentos, de oferecer... Nós não, né? O investidor, né? A gente, enquanto organização, trabalha com investidores, né? Sim. Com financiadores. Então, a gente que auxilia, né, nessa construção, mas o recurso ele vem a partir de um financiador. De um financiador que passa por vocês. Isso, tá. Né? Que a gente acaba trabalhando junto, né? No caso, desses dois projetos que a gente está falando agora, o financiador, né, a Fundação FEAC. Certo. Que tem sempre esse olhar para o terceiro setor, né? Isso. E a gente passa, eu tenho essa sensação, toda vez que a gente fala de empreendedorismo de impacto social, que a gente está tendo um olhar de sair um pouco do assistencialismo para potencializar essas pessoas que inicialmente, lá, muitos anos atrás, você pensava, eu preciso ajudá-los, né? Hoje é diferente essa visão. Eu acho que tem uma coisa que é interessante da gente pensar, que às vezes acabam se confundindo, né? Porque quando a gente pensa em empreendedorismo social, a gente está falando assim, então a gente está falando de pessoas, grupos, enfim, que tem um negócio, ou seja, que visa lucro, porém, visa lucro e impacto, né? Não é o lucro pelo lucro. Não é o negócio pelo negócio. Exato, não é o negócio pelo negócio. Lógico, eu tenho uma finalidade que é a geração do lucro, mas eu tenho como propósito gerar ali um impacto social, ambiental, né? Dentro daquilo que eu estou me propondo. Por sua vez, quando a gente pega também coletivos, né? Então hoje, né, que aí que é uma área que eu acabo trabalhando, que é a incubação de coletivos. Então, quando a gente pega um coletivo, um grupo que se organizou e ele está olhando para impacto, né? Não necessariamente olhando para o lucro, tá? Mas para o impacto. Mas o que acaba acontecendo hoje? Ainda que assim seja, para que esse grupo consiga se articular, consiga se mostrar sustentável, né, financeiramente, a iniciativa, esse olhar para o empreendedorismo, ele não pode ser excluído. Porque enquanto a gente pensa em empreendedorismo, enquanto capacidade de implementação, então a gente vai ter que olhar para esse mesmo universo, vai ter que fazer planejamento estratégico, vai ter que saber fazer planejamento financeiro, vai ter que saber olhar para um caixa, né? Mas aí a minha pergunta, a gente vive numa questão da educação. Sim. Tá? Que muitos jovens, muitos adolescentes, inclusive quando a gente pega provas do IDEB e tudo mais, a gente percebe que, olha, grande parte tem questões de educação básica. Como envolver, então, esse jovem que talvez não tenha tido essa base nesse olhar e prepará-lo, então, para fazer essas planilhas, esse planejamento estratégico e tudo mais? É um desafio e tanto. É um desafio. Mas, assim, hoje em dia, né, pensando o que acaba acontecendo, nenhuma escola, né, tem preparado adequadamente para o empreendedorismo, né? Então, por isso que a gente fala em transferência de tecnologia social. Na prática, quem já está aí, né, empreendendo, está fazendo tudo de forma muito intuitiva. Sim. Então já faz de forma muito intuitiva, então a gente precisa olhar. O ponto de partida é sempre o que está fazendo hoje, né? Entender o que está fazendo, como faz e por que faz, e aí a gente vai introduzindo o ferramental. É muito importante, isso é uma coisa que, por exemplo, a Ozipa Criativa faz muito bem. Ozipa Criativa é lá do Oziel, pessoal. Exato, a Ozipa Criativa lá do Oziel, temos um grupo de jovens
que é um grupo que faz isso muito bem, que é algo que normalmente eu estimulo, né? A OSIP, ela vem de um processo de um desdobramento de uma incubação anterior, né? Que a gente passou junto, que é para que era uma Mandinga de Favela, é isso? Que era uma agência de comunicação. E aí a agência de comunicação, o braço de educação realmente ficou muito grande, e aí eles resolveram, a partir desse braço de educação que ficou grande, abrir mais um espaço. Marcelo, vamos lá. Olha, gente, vocês perceberam uma movimentação aqui? Essa movimentação é porque chegaram mais 2 convidados para o nosso Pod Impacto. A gente está recebendo a partir de agora, além da Ana Paula, a Mariana Nunes, que é empreendedora do Coworking Rosalina, que é voltado para os empreendedores pretos, que está, inclusive, incubado lá no Hub Quebrado em Movimento, que funciona no distrito do Campo Grande, que a Ana Paula já falou um pouquinho sobre ele. Marcelo. E quem vai detalhar isso pra gente é o Marcelo Maia de Oliveira, coordenador do Hub Cidadania Ativa Quebrada em Movimento. Sejam bem-vindos e eu já vou convidá-los, então, a dar um oizinho e a fazer a audiodescrição. Nós já fizemos isso, tá bem? Mari, seja bem-vinda. Obrigada. Faz um pouquinho a sua audiodescrição. Você já fez isso alguma vez? Se você puder. Então o que você vai fazer? Como a gente também está pensando na questão da inclusão, você vai falar quem você é e dar suas descrições físicas para quem está nos ouvindo saber como você é. Sim. Bom, eu me chamo Mariana, tenho 39 anos, sou negra, estou de tranças, estou de amarelo, calça jeans, tenho um espaço cowork, né, chamado Rosalina, que é um projeto aí que está em andamento, né, de economia criativa. Estamos aí, né, para o que der e vier. Tá certo. Marcelo? Bom, eu sou Marcelo Oliveira, né, mais conhecido como Dacim Maia. Sou um homem preto, menos retinto, né, pouco retinto. Estou trajando a camiseta da Casa Hacker. Tenho um cabelo afro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, causando esse impacto aqui através desse podcast, né, que a gente ouviu tanto falar, né, aqui na cidade de Campinas nos últimos meses. Olha, essa iniciativa da IMA é realmente algo que trouxe essa, digamos que essa esperança de cada vez mais conseguir, digamos que socializar a comunicação, né? Sim. E fala já então pra gente, Ana Paula já deu um pouquinho uns pitacos aqui, o que é. Fala pra mim como que é atuar no território com o Hub Cidadania Ativa Quebrada em Movimento, Marcelo. Legal. Bom, é muito impactante para mim, né, que sou um artista, né, da periferia, que sou um agente cultural da periferia, né, da região do Campo Grande. Já desenvolvo projetos ali há 6 anos, né, na área artística, desenvolvendo trabalhos musicais com artistas da periferia, trabalhando na composição das músicas dessa galera, né, na gravação, que a gente sabe que não é nada acessível, né, esse quesito do estúdio para o artista periférico, né, para a artista periférica. E assim, através do Quebrado em Movimento, né, a gente conseguiu elevar, né, um pouco desse fazer cultural ali na nossa região, né, através desse suporte que a Casa Hacker dá para nós, através do Quebrada, né, a gente consegue mapear coletivos, mas não só, a gente consegue, né, ajudar esses coletivos, né, participar do fazer cultural deles, que sempre foi um desejo meu, pessoal, assim, né. Sim, mas como foi Marcelo, Casa Hacker, Marcelo? Como foi esse encontro? Foi um match. Né, em 2018, né, eu participei da constituição da Casa Hacker também, né, eu fiz parte da composição dessa organização da sociedade civil ali no seu início, né, que foi, no começo era para atuar contra as fake news que estavam acontecendo ali, né, nas eleições de 2018, mas aí acabou que a gente viu, né, pô, tem uma casa de cultura aqui, a Casa de Cultura Itajaí. Esse espaço aqui público é um pouco defasado, né? Não está tendo tantas movimentações, não está tendo tanto suporte da prefeitura. E a gente pode fazer alguma coisa enquanto organização da sociedade civil, né? A Casa Hacker se constituiu enquanto organização, começou a buscar editais, começou a buscar patrocínios privados, né?
e foi se constituindo como essa grande organização que hoje é, né? Já está completando 4 anos, né, Ana? Completou 4 anos esse ano. Passou por uma pandemia, enfrentou esse problema, né, de peito aberto e não teve um break assim, né, para nós. Pelo contrário, né, para a Casa Hacker esse momento foi de impacto mesmo, assim, de grandes mobilizações. E para mim, né, nesse ano eu assumi o projeto Quebrada em Movimento esse ano, né, de 2022, esse hub que começou ali em 2020, essas movimentações. E assim, é tudo, né? Eu fico até perdido assim na hora de falar, porque é tudo mesmo. Mas como é, então, agregar essa galera lá do Itajaí, da região do Campo Grande, falar, gente, tem aqui uma proposta X e venham pra cá, como é isso? É importante, eu acho que eu posso passar essa bola mais pra Mari, né? Porque a Mari chegou, ela então. é um desses coletivos, ela é uma dessas organizações chegando. que participam, Cheguei né? chegando. Mari, então, como foi isso? Como você ficou sabendo que estava tendo lá o Quebrado em Movimento? Como que foi isso? Olha, eu fuço bastante. E aí, eu fico bastante ligada nesses negócios de editais e tal. Eu dando uma olhada no Instagram, eu vi que tinha uma mensagem, um edital que era para alguns coletivos fazer inscrição e contar um pouco do seu trabalho, do seu projeto. E foi o que eu fiz. Fui lá, fiz a inscrição, parará. Depois passou um belo dia, a NIAC entra em contato comigo. Você foi uma das selecionadas. Espaço Rosalina foi um dos coletivos selecionados, então a gente vai fazer uma mini entrevista para entender um pouco do projeto, né, e colocar adiante. E aí, estamos aí no projeto. Graças a Deus também a gente conseguiu agora receber o aporte financeiro, né. Eu vou falar um pouquinho do... Posso aproveitar? Só vira um pouquinho pra cá, porque aqui, além de podcast, gente, nós estamos num videocast no também. Vídeo. Nossa, então vamos maravilha. lá. Então... Vamos aprender a lidar com a Mari. Isso, Mari. Vamos lá. O Coworking Rosalina, ele surgiu em março, né, desse ano. Na verdade, eu tenho um espaço, e esse espaço já tinha o meu escritório da Marichuis. E aí eu falei assim, olha, nesse espaço eu tinha a Anice, que ela é negra também, psicóloga. E aí eu falei, por que não, então, dar oportunidade para outras pessoas terem o seu espaço para trabalhar, né? Aí a Anice fez o convite para o Ailton, que ele é massoterapeuta, deficiente visual, negro também. E aí surgiu essa oportunidade dele estar com a gente também. Eu falei, putz, eu vou fazer esse negócio rolar, mandar esse negócio para frente. Porque sempre foi meu sonho ter um espaço, e sempre foi meu sonho trazer outras pessoas também para poder ter o seu espaço, para poder atender as pessoas com comodidade, acolher as pessoas, Sim, enfim. mas quando você pensou que então esse espaço era um espaço para um empreendedor negro, quando você pensou, poxa, é essa a pegada? Porque eu já estava com 2 negros lá comigo. Então eu falei, já vou aproveitar o gancho e vou trazer só a negada. Tá certo. Pra trabalhar comigo. Até porque você sentiu as dores do início de empreender. Senti as dores do início de empreender e senti as dores na CLT. Na CLT eu não tinha oportunidade nenhuma. Na CLT eu trabalhava, eu fiz faculdade, me formei em marketing, fiz os meus cursos e eu não tive oportunidade. Era assim, ai Mari, faz isso que a gente vai tentar dar uma oportunidade para você. A gente vai te colocar no cargo tal. E cadê a promessa? A promessa não era realizada. Então, agora eu quero a negrada comigo. Eu quero dar oportunidade para as pessoas terem um cargo, né, elevado na área da saúde e bem-estar e mostrar o trabalho e ter a oportunidade de ter sua sala, de poder atender e bora lá pra frente. Tá certo. E como tem sido pra você, então, tá lá com o pessoal do Quebrado em Movimento? Olha, tem sido um aprendizado enorme. Eu particularmente, Espaço Rosalina, a gente tem uma gratificação enorme por eles, porque assim, a gente teve aula de finanças com a Ana, nós tivemos aula de
de brand. Ai, uns nomes lá que a gente nem sabia. Mas, enfim, é um acompanhamento muito legal que a gente está tendo. Então, como você falou uma coisa muito legal, gente. Sim. Olha, porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu mesma, para, né, pensar aqui no podcast, são tantos nomes, né, chiques, então. que a gente fala assim, gente, nossa, eu não sabia que existia isso. Então, como que é lidar com isso, Ana Paula? Então, isso Sim. era o que eu tava contando. É legal porque a gente, voltou. E Sim. quando eu citei lá atrás a Osipa Criativa e o Jeff, e aí eu sei que é também uma questão que eu já conversei muito com o Marcelo, que é justamente os nomes, a ferramenta. Quando a gente fala, vamos trabalhar com Business Canva. Uau, parece que é um negócio assim, entendeu? É um bicho de 7 cabeças. Né? Vamos fazer o branding. Sim, branding. Vamos, né? Existem os nomes, né? O jargão Sim. da tecnologia. E o que a gente faz, né? A gente acaba trazendo essas informações da forma como elas precisam chegar dentro da linguagem que, né, que se Linguagem convencional, que se convencionou aí Sim. no ambiente corporativo. A gente Sim. faz muito isso. A gente hackeia o que está acontecendo lá no ambiente corporativo, né? Assim. A ideia é essa. A gente hackeia o que está lá no ambiente corporativo e traz para essa realidade. E a gente incentiva que a própria moçada mude o nome. Sim. Uau! Né? Então, o que mude o nome, que encontre, né? Que encontre a forma que impacta melhor para aquele grupo. Sim. Então, Só que ao mesmo tempo também eles precisam estar preparados para apresentar o trabalho em qualquer ambiente. Isso, por isso que é importante. Então, eu entendo o que é e como funciona. Isso porque eu ia trazer o exemplo da Osipa, porque é o seguinte, a gente trabalhou com eles uma coisa que se chama metodologia ágil. Metodologia ágil para a gente conseguir mapear problemas, encontrar soluções rápidas, testar, verificar se aquelas soluções elas são adequadas e seguir. Então, são processos de mudança rápida que a gente faz nos ambientes de inovação. Metodologia ágil, existem várias metodologias e uma delas é o Lightning Decision Jump. Uau! Beleza. O que é isso? Aí a gente explicou para eles, funciona assim, o método é assado, e aí tem uma história, tem um veleiro, então tem um veleiro lá então tem os ventos que empurram o veleiro, porque esses métodos todos eles Ana vão Paula ter uma é cheia coisa... de talks. É uma coisa que aí tem toda uma história por trás. Sim. Aí a meninada olhou e falou, tá, legal. Então tá bom, então vamos replicar isso para os nossos empreendedores na comunidade. Sim. Que a moçada lá, beleza, eles pegaram o veleiro e falaram, moçada, muitos nem foram, nunca nem viram o mar, né? É uma coisa que é uma realidade. Lá do veleiro, né? Que vai, os ventos, não sei o quê. Eles transformaram o veleiro num Celtinha rebaixado. Então, a Lightning Decision Jump, tudo bem, chama no probleminha. Vamos entender o problema. Então, chama no probleminha. Sim. O nosso modelo aqui é um Celtinha rebaixado. Entendeu? Então, o problema do Celtinha, quantas pessoas que vão caber dentro, porque a galera quer ir para o fluxo não sei na onde. Então, como que vai fazer para caber todo mundo Falar a ali linguagem dentro? da galera. Sim. É isso. O problema, o desafio de chegar no lugar, né? Porque tem a lombada. Então, eles foram transformando aquilo que era uma representação de um ambiente para a realidade do outro ambiente. Sim. E aí eles conseguem transferir essa tecnologia para aquele grupo que, então, muitas vezes, às vezes não tem nem ensino médio, né? Não conseguiu finalizar o ensino médio, mas está lá, fazendo dentro da sua comunidade. Está lá fazendo acontecer. Então, você faz essa transferência. A partir do momento que o pessoal entendeu como é que funciona o mecanismo, ok, né? Vai repassando. Porque a gente também tem que entender que essas metodologias, elas estão aí para serem hackeadas mesmo. Mas elas vêm né? de cima para baixo. Vêm de cima para baixo e a gente vai tentando organizar isso. Sim. Né? E aí, se eu precisar voltar, então aí deixa eu ver como é que é aquela referência daquele ambiente. Porque a gente precisa
fazer o dicionário, digamos assim. Só que o dicionário, ele é uma coisa e a prática é outra muito diferente, né? Então, quando eu estou falando de um planejamento de negócio, quando eu tenho, né, um recurso é uma coisa, quando eu não tenho é outra. Né? Quando eu tenho uma estrutura mais organizada, eu já tenho um CNPJ, eu já tenho um acesso. A outra para uma moçada que eu preciso começar a trabalhar com eles para que eles consigam entender por quê. Qual que é o desafio aí? Não é só de terminologia e de linguagem, é da gente não usar o empreendedorismo como ferramenta de sucateamento de trabalho. Exatamente. Sim. Que esse que é o ponto que a coisa pega na periferia. Exatamente. Porque muita gente está usando o empreendedorismo como estratégia de sobrevivência. Porque não encontrou ali no mercado formal e tem que oportunidade. E tem que transformar. Porque senão, se a gente não faz isso, vira essa gestão de sobrevivência com um emprego extremamente sucateado. Que é o que antigamente as pessoas falavam, olha, eu estou vendendo isso aqui até eu arrumar um emprego. Era isso. Antigamente era isso. Mas como então mudar essa chavinha? Por exemplo, a Mari veio de um desejo e ela encontrou na Quebrada em Movimento a oportunidade. Né? Mas muitas vezes, Marcelo, também é preciso despertar o desejo, não é? Sim. Como que vocês fazem isso? Bom, acho que a gente usa, né, da nossa narrativa, das nossas histórias. Na Quebrada a gente tem muitos movimentos já, inclusive é um dos princípios, né, do nosso hub, encontrar coletivos que já estão gerando esse impacto na Quebrada. Porque a gente não está vindo para ensinar nada para ninguém, na verdade. O hub, ele é um movimento, né? Ele é um ponto de conexão, um ponto de encontro para dar suporte, na verdade, né? Então, assim, quando... é isso, né? Encontro diversos jovens na periferia que querem fazer esse impacto social, que querem gerar de diversas formas, através do grafite, através da música, através do coworking, através de projetos sociais que contemplam a saúde mental, né? Através da literatura. Mas muitas vezes essas pessoas encontram desafios, né? Muitos desafios no momento de fazer essa proposta para a sociedade, né? E a gente está ali como um meio, assim, né? Para fazer essa proposta chegar de fato. Porque a gente sabe, enquanto, né, um produtor, um agente cultural da periferia, eu sei bem quais são os desafios, né? De estar ali com o público, de achar o público-alvo, não só, né, no escopo do projeto, mas também achar na hora de executar esse projeto. Às vezes as pessoas não têm o tempo para ir na nossa atividade cultural. Pode ser de fim de semana, pode ser durante a semana, pode ser no contraturno do trabalho, né? E aí a gente está ali para dar esse suporte, para provocar tanto os coletivos quanto as organizações e também a população, né? Para que a gente possa fazer esse ponto de encontro de fato dessa informação. Porque o empreendedor, ele tá sozinho na Quebrada, é isso aí que você tá dizendo, né? Fora a formação, gente, desde aprender no Excel, você fazer planilhas, isso daí cai no esquecimento, né? E geralmente nós da periferia, a gente não tem esse contato, a gente não tem esse suporte. Então essa formação que eles estão dando pra gente é primordial. Tá sendo muito gratificante assim, né? Que o sonho, as pessoas falam pra mim, ai Mari, você é muito sonhadora. Eu sou sonhadora, mas eu tô realizando os meus sonhos. Meus sonhos estão saindo do papel, os projetos estão saindo do papel. E é isso que é gratificante, sabe? A sonhadora voar, pular e tá sendo... E executar. Executar, entendeu? Produzir, fazer acontecer. Acho que é isso. Então, Marcelo, eu tava falando até com a Mari, porque elas têm uma bagagem, a questão da formação. Você até falou, olha, a gente não tá para ensinar, a gente tá para potencializar aquilo que já existe. Então, conta para nós o que tem lá hoje no Quebrada em Movimento. Legal. Bom, a gente tem o Espaço Rosalino, né, que é um coworking para empreendedores negros e negras, né, que é essa potência, já que vocês estão conhecendo aqui nesse podcast, tem essa oportunidade. Mas a gente também tem o coletivo Dandara Somos Poesia, que é um coletivo de mulheres, né, a maioria ali acima dos 40 anos, que estão descobrindo, né, como fazer a poesia, né, como ter o contato com essa poesia,
algumas dessas mulheres elas se achavam semi-analfabetas, elas descobriram que elas não são. Sim. Através de um projeto, né, com a poeta Kátia Marchese, que foi a mentora dessas mulheres, né, que deu início a esse coletivo de mulheres que eram incubadas ali, né, vou dizer, pelo CRAS, né, pelo CRAS da Andara, ali, que atende ali a região do Parque Itajaí. A gente tem o coletivo a ONG Gabriel, né, que é uma organização que está se constituindo, agora já está em fase de formalização, que é uma ONG que trabalha com a questão da saúde mental, né, fazendo a prevenção do suicídio na quebrada. Então eles dão palestras, né, em escolas, eles fazem atendimento psicológico, né, de forma gratuita, né, para algumas pessoas, para alguns jovens que buscam esse atendimento, né, e também trabalham, né, na assistência para essas famílias, né. Então é um atendimento que ele começa ali no jovem, mas ele também abrange... Ele começa na saúde mental, do jovem, mas passa para o social também, é isso? Exato. Porque é um problema extenso, assim, né? A gente não trata a saúde mental olhando só para o indivíduo, né? A gente tem que olhar para o coletivo. E eles fazem esse trabalho, elas fazem esse trabalho, né? Essa ONG, essa organização começou de uma família, né? Começou de uma perca do Gabriel, de um jovem, né? Que já estava se formando na Unicamp, já estava, como a Nádia, né, que é a diretora dessa organização fala pra gente, já estava com a vida pronta. Sim. Mas mesmo assim foi atingido, foi impactado por essas questões da saúde mental, que, né, na nossa periferia é normal. Tipo, normal. Eu tenho problemas também psicológicos, né, eu faço meu acompanhamento da psicoterapia. Sim. É normal, é natural, todos nós na periferia temos esses problemas e é preciso que a gente trate, né? Então é bem importante ver o trabalho delas. Até fazendo um recorte, às vezes as pessoas pensam, olha, filha, você não tem tempo para isso. Mas não, a gente está vivendo num tempo que é para isso, né? Exato. Que temos que cuidar da saúde mental. Precisamos achar um tempo para falar sobre isso, né? Para entender o que está acontecendo no nosso coração, no nosso pensamento. Para que a gente não perca jovens empreendedores tão cedo para a depressão, né, para o suicídio. Sim. Também temos lá o Mobiliza Satélite, né, que é uma organização bem potente ali da nossa região, né. São jovens, são pessoas mais adultas que trabalham na questão de mapeamento, justamente, né, isso é muito importante para nós no Quebrado, né, saber o que está acontecendo no nosso território. Eles trabalham nessa questão do mapeamento das organizações, dos coletivos, das ações que estão acontecendo no território, né, e o capital semente que foi destinado para eles vai ser voltado para que essa comunicação ganhe um portal, né, na internet. Então eles vão Então eles são investidos também. Sim. Além de todo esse equipamento, com treinamento, com mentoria, tem também um investimento X em cada um desses projetos. Sim, o capital semente ele é um valor simbólico assim para uma ação, né, a curto prazo, né, que esses coletivos queiram desenvolver na quebrada, porque como a Ana falou, muitas vezes a gente tira do nosso próprio bolso, né, para fazer ações na periferia. Essas ações não assim, né, a gente teve na Câmara Municipal, né, nesse mês de novembro, né, para falar um pouco do nosso impacto, e a gente entendeu o quê? Que se o governo entregasse, né, se o Estado entregasse tudo que ele precisa entregar para nós enquanto contrapartida social, não faria sentido existir organizações da sociedade civil. Exatamente. Então, assim, a gente atua num lugar que o governo não chega, ele não olha, ele não consegue, não tem braço, não tem olhos para identificar esses problemas que a gente identifica na periferia, no nosso dia a dia, né? Então muitas vezes a gente tira do nosso próprio bolso para estar ali, né, se locomovendo, para estar ali imprimindo um cartaz, para estar pagando uma conta de internet, para continuar fazendo o nosso trabalho, para pagar a hospedagem de um site, a conta de telefone, enfim. Esse capital semente vem justamente para dar um alívio, né? Para esses coletivos que estão no nosso território desenvolvendo e estão conectados a nós, né? Então, assim, né, tem ali todo um critério para estar distribuindo esse capital, é uma coisa pequena. Todos eles têm mentores. Todos eles têm mentores, né? Nossa mentoria, ela e está, né, crescendo, né? Porque isso, o Quebrada, ele é um projeto que nasceu em 2020, dentro da pandemia. Em 2021 foi o primeiro ano. Em 2022 está sendo o segundo. A gente já tem no programa Cidadania Ativa, né? Dentro desse programa que são os hubs de cidadania ativa,
A gente está constituindo um segundo hub, que é o Conexão Quilombo Amarais, né? Então, assim, a gente está em expansão. A gente não quer fazer com que isso seja um edital, com que isso seja uma trilha que acontece uma vez por ano. A gente quer um processo de continuidade, né? Que chegue em janeiro do ano que vem, a gente consiga estar fomentando junto a esses coletivos como é que eles vão escrever para editais que abrem durante todo o ano, né? Para diversas... Eles ficam incubados quanto tempo por esse primeiro projeto? Por exemplo, a Rosalina, Coworking Rosalina, vai ficar por quanto tempo com vocês? Como que é isso? A princípio é por um ano, né? Por assim, um ano. né? Esse contrato que a gente tem. Tem Mas a gente não quer se desprender desses Isso coletivos. é uma coisa, né, que a gente trabalha, eu nos meus projetos, né, no Perifa Impacto, junto com o pessoal do Hub, a ideia é que, porque todos eles têm esse período, capacitação, né, então a gente vai ter que ter a capacitação, a gente tem que ter a gente tem que levar o conhecimento. Sim. E a ideia é que cada vez mais a gente vá preparando o próprio grupo para transferir esse conhecimento no futuro. Então, Entendi. Propagadores. que eles sejam esses propagadores. Então, por exemplo, de repente a gente está falando da Mari ficar num projeto um ano. Mas nesse um ano ela tá ali se capacitando, recebeu um recurso semente, está sendo incubada. Agora, ela segue como empreendedora. Sim. Por que não? No próximo ano, daqui, né, depois do trabalho, chamar, poxa, a gente vai dar capacitação com empreendedores para falar de empreendedorismo, para falar dessa habilidade. Quem que a gente vai chamar? Entende? Então, a ideia, assim, essa coisa de quanto tempo fica, porque se a gente está fazendo um bom trabalho de juntar, aí é um projeto que puxa o outro, né? Sim. É uma ideia que puxa o outro. Exato, e também tem esse gargalo, né? Às vezes a gente está apresentando uma trilha, um processo com as metodologias ágeis, que é uma coisa que na quebrada a gente não tem acesso. Então a gente está fornecendo um conhecimento inovador, né? Para esses processos que já acontecem, só que muitas vezes não é isso que um coletivo determinado vai precisar. Então a gente precisa estar fazendo esse mapeamento junto a eles, e pro próximo ano a gente já vem propondo novas coisas, né? Tipo, com base nessa experiência, a gente vai trabalhando pro próximo ano, como que a gente pode fazer, inclusive, para esses coletivos que já estão, né, conectados a nós, ou para aqueles que já se instituíram como organização, como que a gente vai fazer para que essa experiência continue? Porque não é nossa... Assim, é como eu falei, a gente não está vindo aqui para formar, né? A gente não está na quebrada para formar ninguém. A gente entende que esses processos já estão constituídos, inclusive, né? Sim. A gente só quer dar um impulso. A gente quer que outras organizações como a Casa Hacker apareçam na nossa quebrada. Porque a Casa Hacker saiu do Parque Itajaí, sabe? É de uma organização coletiva de diversas pessoas, e a gente vê essa potência depois de 4 anos, né? Por exemplo, a minha produtora, onde a gente fornece, né, ali uma assistência social para jovens artistas da periferia, ela tem 6 anos, mas a gente ainda não achou o caminho para fazer essa institucionalização da coisa, para ser uma ONG, para ser uma OSC, né? Mas a Casa Hacker vem com todo esse pensamento, e ela entende qual que é o tempo, né, que a gente precisa para a gente formar outras pessoas para compor essa organização. Porque não adianta você abrir hoje uma organização na quebrada e chamar o seu amigo, chamar a sua amiga, chamar o parceiro que você se dá bem. Porque vai chegar processos institucionais, né, por exemplo, prestação de contas, né? Ou até mesmo de ir atrás dessa grana, né? A gente falou muito nisso, né? De formas alternativas de grana. Como que a gente faz a grana entrar nessa organização agora que nós temos um CNPJ? Então tudo isso, né, são processos que a gente vai galgando e leva tempo. Que não basta ser com os amigos, tem que ser quem está no foco. É a formação de uma rede. De uma rede. Eu acho que é pensar em formar uma rede, e que essa rede seja uma rede virtuosa nesse lugar, reunir essas diferentes sabedorias, essas diferentes narrativas num único lugar, né? Diferentes capacidades. Eu sendo um coletivo, eu não conhecia os outros.
entendeu? Não tinha conhecimento da ONG Gabriel, da potência que é a ONG Gabriel, né, das meninas do Dandara, que elas são ótimas também. Então, a gente não tinha esse conhecimento, acho que nenhum. Eu não sabia da Casa Hacker em si, apesar da Casa de Cultura ser ali do meu lado, mas entrar ali, entendeu? É porque então, a gente tem sempre essa ideia, é um grupo fechado aqui do bairro, sim, e precisa mudar isso, que é a apropriação. sim. Exatamente. E que tem muitas potências. Muitas Sim. potências. Na região do Campo Grande tem muitas. É, porque o pessoal vai se sentindo assim, eu vou sendo apartado, né? Periferia, eu vou sendo apartado. Sim. Então, assim... Eu vou me virar. Eu vou me virar. Sou eu. Então, empreender acaba sendo uma atitude muito solitária. Né? Sempre Eu os já estou empreendedores falam, imagine nesse contexto de nesse periferia. contexto. Empreender Exatamente. socialmente, então. Foi empreender socialmente na periferia, sem ninguém para me ajudar. Sem ser herdeiro, né? Porque, Sim. afinal de contas, né? eu Correndo tenho atrás que- do pão. Correndo atrás da sobrevivência. Da sobrevivência. Muitos falam, inclusive, da questão do apoio da família e, principalmente na periferia, eu não sei se isso mudou muito, mas eu ouvia, filha, vai trabalhar, vai se virar. Sim. Por que você está mexendo com isso aí? Isso aí não vai levar a nada, você tem que trabalhar. É complicado. Sim, porque a formação escolar precária Sim. sempre foi para isso, para formar para ser operário. Sim. Você vem ter ideia? Como assim vem ter ideia aqui de uma coisa que não, né? Então, Você precisa ajudar em casa. Meio que isso. E também lidar com essa questão de romper esses paradigmas é um outro desafio, né, Marcelo? Sim. Você já estava rompendo com a sua produtora. Agora você está rompendo com esses coletivos que cada vez mais chegam até o Quebrado em Movimento. Bom, para nós é um grande desafio. A gente continua batendo nessa tecla, né? É isso das pessoas que fazem arte, das pessoas que promovem a cultura, das pessoas que promovem o empreendedorismo. E agora conhecendo esse empreendedorismo social, que a gente tinha uma visão, porém agora com as terminologias corretas, né? Com toda essa bagagem que a Casa Hacker traz, que as mentoras trazem. A Ana Paula foi uma mentora nesse hub, né? A Regiane, que é uma mulher que entende muito potência, de Regiane. inovação, né? Sim. Assim como a Ana, Sim. né? E a gente reúne essas mulheres também, porque a gente entende, né, que a mulher, né, ela é um ponto de partida na quebrada. Sabe, não dá pra fazer projeto social sem contemplar a mulher, né? E muitos homens tentam essa coisa aí, tem essa soberba, né, de querer fazer as coisas, querer levar ali a masculinidade à frente também nesse sentido. Então, Como é para vocês ter que lidar também com essa questão da paridade de gêneros? pra nós é tranquilo, assim, né? Porque é isso, eu creio que a gente já vem de uma geração mais desconstruída, né? A gente tem muito acesso à informação. Eu tenho muito acesso à informação, né? Sim. Busco informação. Tenho a NIAC, né? Que é uma voluntária no nosso projeto, é minha esposa, né? E a gente se conheceu através desse movimento de arte, cultura, né? E, assim, pra mim é tranquilo. Pra mim é tudo de bom. Tá envolvendo mulheres pretas, descobrindo essas potências, né? Recebendo também essa bagagem de conhecimento que elas trazem, né? A Ana fala muito sobre a mentalidade da escassez, né? E a mentalidade da abundância. Que é diferente, né? News Talks. Tudo isso a gente vai trabalhando. Ela é né? ótima. Que é isso. Fala um Sim. pouquinho dessa mentalidade Não, da porque a gente abundância. trabalha muito isso, né? Porque pensa que quando a gente vai trabalhar finanças, especialmente se eu tô falando com lideranças em Sim. periferia, e a gente vai estar falando de finanças, tá todo mundo pensando em saldo, conta bancária, Sim. né? E entender que não é sobre isso. Né? Essa mentalidade de abundância não é sobre um número. Não é sobre quanto que eu tenho na conta, mas é o que eu tô fazendo com aquilo, né? Então, assim, e a gente fala, hoje, o nosso movimento, ele é de escassez, né? A gente busca pela exclusividade, Sim. sem se dar conta que aquilo que o meu produto exclusivo, ou o meu serviço exclusivo, é o que exclui. Sim. Olha, Essa palavra surgiu do nada. Ele é Exatamente. exclusivo porque ele exclui.
Então a gente vive dentro de uma mentalidade de oferta e demanda. Se a oferta é alta, né? Então se a oferta está muito alta, o que acontece? Então o preço é baixo. Sim. Sim. Então a gente começa, né? Quando a gente começa desse lugar, não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo e vai faltar para alguém, que não seja para mim. Portanto, vou acumular. Sim. Né? E aí, o que acaba acontecendo? A gente vai entrando nesse lugar, que é da exclusão, que é no lugar do não tem para todo mundo, e profecias se cumprem. A gente sabe que a gente parte de uma ideia, né? Então, o meu pensamento gera a minha ação, que gera um resultado Sim. que comprova a minha teoria, sabe? Sim. É um ciclo. É. Se eu saio como princípio de que não tem para todo mundo, eu faço todo um trabalho para não ter. E ele fala, tá vendo? Eu sabia que não tinha para todo mundo. A lógica da abundância e da inclusão da rede é outra. Não. Tem que ter para todo mundo. Sim. Sim. Ninguém vai ficar de fora. Logo, tem para todo mundo. Então, tenho que encontrar alternativas de que isso seja para todos. Sim. Se tem para todo mundo, então eu não tenho problema de oferta e demanda. Logo, todos vão ter acesso. E como ter acesso? Aí que tá. Aí a gente vai encontrar como que a gente faz para que a potência dela, junto com a potência dele, junto com a minha potência, exponencie para mais pessoas. Sim. Aí eu começo a mudar o valor das coisas, não é oferta e demanda. Qual que é o valor de alguma coisa? Aí eu começo a entrar com essa ideia do valor agregado. Sim. O que eu quero financiar? Eu, enquanto consumidor, o que eu quero financiar? Uma empresa que está baseada na lógica de mercado, de exclusão e de lucro? Ou alguém que está baseado numa lógica de inclusão, de valor agregado, de impacto social, de impacto ambiental, de pensamento coletivo? Sim. Mas como isso tem, de certa forma, a gente está falando aí inicialmente, você falou a FEAC é uma investidora, mas a gente também começa a ver algumas empresas que têm, claro, e que tem esse olhar que você... Como é isso? Hoje em dia, que eu falo, né? A gente não é porque as empresas são boazinhas. Hoje em dia existe ESG. Hoje está sendo pedido para o mercado que as empresas elas tenham essas boas práticas de ESG, né? Então, meio ambiente, social e governança transparente. Sim. Uma empresa que não tem um protocolo e um padrão ESG, se ela vai abrir capital na Bolsa de Valores, ela tem desvalorização de ação. Sim. Então, hoje existe uma lógica de que, peraí, nós, grandes empresas, estamos entendendo, porque isso que eu te falei, desse paradigma de escassez, não é uma invenção minha, isso já tá aí, os economistas estão vendo que não dá para crescer a qualquer custo o tempo todo. Sim. Então, hoje o consumidor quer, né, entende que as empresas precisam sim fazer uma reparação social. Não dá para a empresa se instalar lá na periferia, usar da mão de obra e não olhar para o entorno. Então, hoje as empresas elas estão se abrindo, estão olhando para isso, estão entendendo, esse não é o nosso expertise. Então, a gente precisa chamar quem entende para contribuir com a gente. A partir desse ponto, ela começa a se abrir. E aí o movimento vai sendo Vai pouco circulando. mais acelerado também, né? Sim. E do outro lado, o consumidor que está vendo isso o tempo todo. Hoje a gente fala muito em ODS, né? Os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.
Então, hoje em dia, a gente precisa olhar para esse lugar, qualquer um precisa pensar qual que é o impacto do meu trabalho. Hoje está sendo cobrado de todo mundo isso, Sim. né? Tá, cadê eu tô produzindo uma coisa que gera lixo, as cápsulas de café hoje, você quer saber, né? Não é todo mundo, mas isso... Mas tá começando. Mas se a pessoa olhar e falar, eu quero saber qual que é o destino da minha cápsula de café, e ela bater lá na empresa, a empresa tem que saber responder isso para ela. Tem. Entende? Então, tem um lugar que a gente está mudando essa lógica, então a gente precisa sair desse lugar, porque hoje, o que se sabe, se a gente continuar nessa lógica de escassez, acabou. Né? As coisas, realmente, todos os recursos, eles estão em perigo, né? A gente, de fato, a profecia se cumpriu, então hoje a gente está vendo escassez de água, escassez de terra, escassez, né, de água, energia. E de outro lado a gente fala, bom, o que hoje é abundante neste planeta? Criatividade. Solidariedade. Não é? E é essa criatividade, é esse olhar para o humano que vai permitir aí os processos de inovação, né? Que partem da pessoa. E talvez até para a reversão de todo esse processo mais que centenário que culmina no que você falou hoje, dessa questão da escassez, até das questões básicas que nós, seres humanos, precisamos e futuramente continuaremos, com certeza, precisando, exatamente. Então, quando a gente leva essa ideia para o território e a galera começa a entender, então não é sobre o saldo que eu tenho na conta, mas é a mentalidade de riqueza que eu vou desenvolver tá rolando, com tá acontecendo, esse grupo, né? Aí a gente começa, aí tudo bem. Aí vai fluindo. Sim. Aí depois a matemática vai entrando. Aí a gente já vai olhar para a planilha. Mas eu não consigo olhar para a planilha se eu não mexo com a mentalidade. A planilha é o final. É o final. A prática, né? É a prática. E aí, quando a gente cai só para finalizar, mas quando a gente cai na periferia para falar de compartilhamento, para falar de inclusão, aí a galera entende. Porque, né, hoje já quando a gente começa a falar compartilhamento, o co-living, o coworking, não sei o quê, a colaboração. Isso do vizinho colaborar com o vizinho, do emprestar o açúcar, do trabalhar. O co-living, gente, lá do coletivo. O cortiço, o romance lá já era, né? O compartilhamento de moradia, o compartilhamento do ferramental de trabalho. Então, quando a gente começa a entender que não é uma novidade, percebam o que está acontecendo aqui como uma potência e uma oportunidade. Sim. Você vai falar de criatividade na universidade, é uma coisa, mas perceba aqui o potencial criativo. E a hora que a gente começa a destravar o olhar, ela fala, poxa, entendi. Tá certo, as coisas começam a acontecer. Gente, deixem aqui então, quem quer conhecer a Casa Hacker, quem quer conhecer o trabalho lá do Quebrado em Movimento, do Coworking Rosalina, agora é a hora, hein, gente? Fala um pouquinho pra gente onde a gente encontra vocês. Então, né, a Casa Hacker vocês podem estar acessando, né, www.casahacker.org. E também as redes sociais, né? Tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn. Também o Quebrada em Movimento, né? @quebradamove em todas as redes sociais. E para quem quiser estar conhecendo também o trampo da My Assembly Produtora, né? É isso mesmo, My Assembly Produtora. Né? Na internet, no Google, você consegue encontrar. Tá certo, então, Marcelo. Deixa o convite aqui, então, para os manos e manas negras. Para conhecer o espaço, e se quiser trabalhar também com a gente tem oportunidade na área de saúde e bem-estar. Vou deixar o @, @SpacoRosalina_. Tá certo. Espero vocês lá. Por que você escolheu esse nome rapidinho, Mari? Rosalina é o nome da minha avó. E justo no espaço era a casa dela, né? Ela faleceu faz 5 anos. E era um lugar bem acolhedor, onde ela também recebia as outras pessoas, ela dava, né, acolhia as outras pessoas. Então, por isso que eu coloquei o nome
Espaços Rosarina. Acho que calhou tudo, né? Muito lindo, muito bom. Ana Paula, obrigada, hein? Obrigada. Bom, só vou deixar mais um arroba aqui, Pode já que a deixar. gente falou de criatividade. Arroba Campinas Criativa, Movimento Campinas Criativa. A gente também trabalha aí na organização dos setores ligados à economia criativa na cidade de Campinas. Ana Paula, vai ter muita coisa ainda pra gente conversar aqui, com certeza. E com vocês também. Gente, Obrigada. muito obrigada para quem acompanhou esse podcast. Olha, lembrando que esse é o primeiro episódio do nosso Pod Impacto e eu agradeço aqui a Ima, agradeço ao Podcamp, agradeço ao Claudinei que está aqui nos acompanhando todo esse tempo. Você também que está aqui com a gente nesse podcast, nesse videocast. Até o próximo. Aí. É.